Senhor Deus e Pai, estamos na Sua presença, Pai de amor, para suplicar, Senhor, que nos aceite na Sua casa. Senhor, receba o nosso culto, que ora prestamos a Ti. Senhor, receba a nossa adoração, que possa chegar a nossa adoração como cheiro suave ao trono da graça. Pai de amor, nos qualifique para o Seu serviço. É isso que pedimos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Boa noite. Já deu boa noite quem está perto de você hoje? Já falou com ele? Como é importante estarmos juntos na casa de Deus? Já falou com quem está bem próximo de você? Sabe, a gente vive uma vida tão sem sentimento às vezes, tão pálida. E é preciso que a gente comece a mudar esse quadro um pouco. O mundo vai conhecer que nós somos Jesus quando ver em nós uma unidade perfeita em Cristo. E o abraço, o sorriso ao nosso irmão, aquele boa noite, é aquilo que nos deixa em casa, mais à vontade, aquilo que nos deixa mais sensíveis a ouvir a voz de Deus em nossos corações. Por isso nós vamos cantar agora o hino 569 do Inário para o Culto Cristão. O Salmo 99, versículo 2 e 3 diz assim: o Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Só o Senhor é santo, só o Senhor é grande. Por isso a nossa vida hoje está aqui para dizer que dos qualidades, dos fundamentos, dos adornos que a gente pode ter, só o amor. E o amor é uma qualidade dada pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Vamos cantar com força.
Marcos, vem ao microfone, seja nossa voz de oração ao nosso Deus, uma oração de louvor, louvando ao nosso Deus por nos recebermos em sua casa, por permitir que prestássemos culto ao seu nome. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai, que está nos céus, nós te louvamos na noite desse dia. E te somos, ó Deus, de veras imensamente agradecidos por tua bondade, ó Deus, por tua graça, revelado, ó Deus, na pessoa do teu Filho amado Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque isso nos trouxe esperança, isso nos trouxe, ó Deus, a razão certa, ó Deus, do louvor e da gratidão. Exaltado e glorificado seja o teu nome, Senhor, por todo o século, por todo sempre. Louvamos-te, ó Deus, pelo ato do teu Filho, ó Deus, que nos recuperou e nos transportou das trevas para a maravilhosa luz do teu Filho. Louvado e engrandecido seja o teu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Nós vamos ler a Bíblia agora. O texto bíblico se encontra no livro de Salmos, número 104. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: a glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por tuas obras. Como um só olhar para a terra, ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Vamos ler de novo o último verso? Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Aquilo que Deus faz, a sua criação, demonstra pra gente uma parte, um lampejo do cuidado divino para conosco. Nós somos o tempo todo na Bíblia estimulados a perceber a criação, a contemplar as obras de Deus, para perceber o cuidado divino também para com a nossa vida. E são as promessas de Deus, são as promessas de um Deus que nunca nos deixará só, são as promessas de um Deus que nos acompanha todo o tempo. Por isso nós podemos cantar que nós somos firmes nas promessas. O hino 344 do Inário para o Culto Cristão. E eu queria te convidar a cantar de pé. Talvez esse seja o hino que eu mais goste. E é um hino que nos deixa sempre resolutos de um Deus que cumpre a sua promessa para com o seu povo. De um Deus que é fiel com a sua palavra. De um Deus que não volta atrás. De um Deus que não pode mentir. E essa promessa está conosco. Por isso nós estamos aqui para cultuar coletivamente o nosso Deus, para dizer a Ele: Senhor, muito obrigado. Se nós estamos aqui, é porque um dia nos alcançaste. Se nós estamos aqui, é pela sua graça e pela sua misericórdia.
que você olhasse para quem está do seu lado agora, desse um abraço forte. Esse abraço da comunhão, um abraço de quem está junto, de quem cultua junto, de quem celebra junto a graça de um Deus. Esse é o nosso momento de comunhão. Esse é o nosso momento de dizer que nós somos um só, nós somos um corpo, nós somos um rebanho de Deus. E nós somos muito felizes. E a nossa fidelidade parte do princípio de um Deus que cumpre as suas promessas, de um Deus que é grande, um Deus que é tão grande que a gente não pode ter medida desse Deus, a despeito de toda a realidade, a despeito de toda a vida, de todo o caos que possa se manifestar. Mas o nosso Deus é muito grande. E eu queria agora que a gente cantasse grande ao Senhor. E esse é o momento de comunhão. E esse é o momento que nós estamos agradecendo a Deus, porque Ele é grande, porque as suas promessas são maravilhosas para as nossas vidas. E esse é o momento que eu queria te convidar a vir aqui, se você fez aniversário essa semana, se vai fazer aniversário de nascimento, de casamento, de namoro, de batismo. Se você tem algo a celebrar, agradecer ao seu Deus, se você fez aniversário agora da sua carteira de trabalho assinada, onde você trabalha, você quer glorificar a Deus por isso. Se você quer celebrar a Deus o aniversário essa semana de um concurso que você passou há 10 anos atrás, e você percebe a mão de Deus nesse processo, eu quero te convidar aqui. Se você fez aniversário essa semana de qualquer coisa, vem aqui, vamos orar, vamos agradecer a Deus isso. O dom da vida é um dom que Deus dá a gente. Quando a gente celebra o aniversário, nós estamos dizendo assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo meu presente. Muito obrigado pelo passado. Muito obrigado porque eu tenho a oportunidade de celebrar com os meus irmãos mais um ano de vida. Celebrar com os meus irmãos mais um aniversário é mostrar às pessoas que nós somos gratos ao nosso Deus. Que o nosso Deus nos faz viver. E a nossa vida só existe por causa dele. Então quando a gente canta e rememorando que o nosso Deus é grande, eu quero te convidar a vir aqui se você fez um aniversário. Vir aqui para agradecermos juntos, porque nós somos uma família. E quando a gente tem algo a celebrar, a nossa família é a primeira que a gente quer contar. Quando a gente tem algo a comemorar, a nossa família é a primeira ligação que a gente quer receber do dia, para dar umas felicitações para a gente. Então vamos juntos orar, vamos agradecer a Deus por essas felicitações de um Deus que é grande, que proveu o seu povo.
Pai. Senhor, muito obrigado porque confiamos na sua provisão. Senhor, muito obrigado pela sua grandiosidade. Assim mesmo não esquece nós, tão pequenos. Senhor, muito obrigado porque em nossa fragilidade encontramos a sua força. Agora, Pai de amor, e aqui enquanto família estamos pedindo, Senhor, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos que hoje completam mais um ano de vida, mais um ano de casamento. Senhor, sabemos que a família tem sido atacada por nosso inimigo. Sabemos que a família tem sido atacada por Satanás. Senhor, então, recobra os nossos amigos, os nossos irmãos, com graça e misericórdia, Senhor. Porque somente Tu és, Senhor, a razão da nossa vida, a razão de existir, de coexistir em família. Vem pela Sua graça e vem pela Sua misericórdia, ó Pai de amor. Senhor, nos ajude a testemunhar, que as nossas vidas possam refletir fruto de um relacionamento contigo. Senhor, nos abençoe. Muito obrigado pelos nossos irmãos que hoje completam mais um ano de vida. Senhor, é tão bom estarmos juntos na Tua casa. É tão bom, Senhor, participarmos desse momento de felicidade que o Teu povo celebra, Senhor, por mais um aniversário. Agora, Senhor, nos ajude a perceber aqueles que por acaso estão mais fracos entre nós, que não estão aqui, Senhor, que o Seu Santo Espírito possa nos incomodar em busca deles, para que possamos celebrar juntos enquanto família, enquanto membros do mesmo corpo, enquanto ovelhas do mesmo rebanho, Senhor. Nos ajude a exibir esta unidade em Ti, porque só o Seu sangue, Senhor, nos dá condições de percepção e de viver essa unidade. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu queria pedir agora só os membros da nossa igreja se assentassem. Só os membros da nossa igreja se assentassem. Você que ainda não é membro da nossa igreja, permaneça mais uns 2 minutos de pé. Nós temos alguns visitantes e vocês são muito importantes para a gente, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Agora os nossos irmãos, os nossos membros vão abraçar você. Vamos, um movimento santo de abraço. Você que está próximo ao visitante, dê um abraço nele, um sorriso largo. Diz a Bíblia na primeira carta do Evangelho do apóstolo João: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Qualquer um que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos ler juntos esse verso? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós somos o povo de Deus, nós somos ovelhas do rebanho de Deus, e precisamos a cada dia exercitar esse amor que é incondicional, que transcende as nossas expectativas, mas é o amor que nasceu na cruz, é o amor que Deus deu por nós, é o amor que Deus nos fez crescer. E esse amor nos faz progredir e viver cada vez mais esse evangelho e testemunhar dessa unidade. Precisamos aprender a ter opiniões diversas, opiniões diferentes. Nesse momento tão conturbado no nosso país, precisamos testemunhar do fruto do Espírito Santo de Deus em nossas vidas e aprender a conviver, a coexistir com a proclamação do nosso evangelho, do evangelho de Deus, das boas novas que nós recebemos de Deus. Por isso nós vamos cultuar a Deus agora com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. A comissão de obras tem a palavra nesse momento, um momento tão importante em nossa igreja. Nós estamos construindo um prédio que vai abençoar uma comunidade. Nós estamos em plena campanha de missões. E aliás, hoje você tem um grande compromisso com a campanha de missões. É participar do nosso espaço gourmet. Não fique preocupado com os quilos a mais, porque do espaço gourmet não engorda. Fiquem tranquilos. Aliás, nós vamos valorizar a indústria nacional. Não vá nesses enlatados americanos, não. Venha comer aqui, que é coisa feita nossa. É coisa iguaçuana, é com nosso sangue, nosso jeito. Tá bom? Irmãos, boa noite. Faz algum tempo que eu não falo a vocês, e especialmente nesse dia, quando estamos lá no plenário dos nossos deputados federais em Brasília, dizendo sim ou não
ao futuro governabilidade ou não da presidente, enfim. Não vem ao caso. Mas eu fiquei pensando que todos os que vão lá e assistir um pedacinho antes de vir para cá, eles dão razão ao seu voto por alguma coisa. Achei até engraçado, o pessoal do Ministério do Som aí vai entender. Alguém lá falou que em 1964 Tancredo Neves falou neste microfone. Eu não acredito que seja o mesmo microfone, mas com certeza foi só uma metáfora. Irmãos, se nós aqui fizéssemos um plenário e fizéssemos um voto e trouxéssemos cada um aqui na frente para dizer sim ou não a um prédio que está sendo construído, eu desafio alguém aqui a descrever uma razão para um não. Lá no plenário eles falam não pela democracia ou não pelos meus netos. Teve um que falou pelo neto que nasceu há 10 dias, que legal, né? Mas aqui ninguém viria, não há razão para dizer não, eu não concordo com a construção desse prédio de educação religiosa. Não há porquê discordar. Nova Iguaçu, a nossa comunidade, os nossos irmãos, os nossos jovens, os nossos filhos e netos, todos serão beneficiados por um prédio que abrigará certamente muitas circunstâncias favoráveis à população, quer seja em cursos, quer seja em evangelismo, quer seja pelo que for. E eu tive uma brilhante ideia, não consultei a ninguém. Prometo aos irmãos que eu vou levar a minha ideia adiante, se ninguém achar que eu não devo. Mas eu faço questão, eu vou colocar numa das paredes do nosso prédio uma placa em vidro com a impressão de todo e qualquer irmão da igreja identificado que se propôs, que fez alguma ajuda, que fez alguma contribuição financeira para o prédio em 1/3 de um ano, seja qual for o decorrer do período da obra. Então, dentro de um ano, o irmão que fez 1/3 do ano uma contribuição oficial registrada lá, ele vai ter o seu nome inscrito. Sabe por quê? Porque eu penso que nós somos responsáveis pelo que fazemos. E penso que, como falei aqui, não há ninguém que seja contrário a essa construção. Eu terei nessa placa uma peça de vidro gigantesca, com muitos nomes, os nomes de todos os irmãos aqui presentes e todos os irmãos que têm contribuído nesse período todo. Que Deus a todos abençoe. Nós vamos partir para o ofertório. Eu peço aos diáconos que se coloquem em posição. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, Paulo escreveu assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Nós vamos cantar agora, vamos cantar o hino 32 do HCC, ao Deus de amor. E nesse momento nós vamos trazer aquilo que não nos pertence. Aquilo que o irmão Domingos disse, eu corroboro e digo que é nossa responsabilidade. Deus nos deu imensos instrumentos para a pregação do Evangelho. Nós sonhamos a cada dia com esse prédio construído e nós pregando o Evangelho através do nosso serviço cristão. Então é um prazer participar desse momento. Não sei se os irmãos acompanharam, mas essa semana a ONU divulgou as 10 empresas que mais lucram no mundo. E sabe uma coisa que eu percebi? Das 10 empresas que mais lucram no mundo, 3 atuam diretamente por ação de Satanás. A indústria bélica, a indústria de armas, a indústria do narcotráfico e a indústria da prostituição, da pornografia. Estão entre as 3 indústrias, as 10 indústrias mais lucram no mundo. A indústria da pornografia,
investe cerca de $20 per capita por ano. Cada habitante do mundo. Eu não compro pornografia, mas tem alguém que está investindo $40 então. R$160 por ano. E sabe quanto cada batista brasileiro investe em missões por ano? 50 centavos de real. É uma desproporção pela indústria de Satanás. E é uma desproporção, às vezes, da nossa disponibilidade de servir ao nosso mestre. A gente não faz barganha com Deus, a gente segue direitinho o que o apóstolo Paulo nos diz para servir, que cada um deve contribuir segundo Deus propôs no seu coração. Mas o Deus da graça, da misericórdia, que nós entregamos a nossa vida a Ele, nos faz perceber que tudo provém das mãos deles. E por isso nós vamos cultuá-lo também com os nossos bens. Esse é o momento agora, disponível a você, para cultuar o nosso Deus. Agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, porque o Senhor nos entregou o Seu Filho Jesus para morrer por cada um de nós, Senhor. E por isso, nós podemos dizer que nós vivemos novamente em Cristo Jesus. Senhor, por tudo que já foi pedido aqui com relação ao processo do impeachment lá, que o Senhor toma, Senhor, nas Suas mãos, que seja feita a Sua vontade, Senhor. Que a Sua vontade boa e agradável, perfeita para as nossas vidas. Fazemos uma oração especial, Senhor, por cada irmão, Senhor, que veio cumprir com fidelidade e devolver a Ti o que a Ti pertence, Senhor. Também oro, Senhor, por cada irmão também que veio ofertar, Senhor, pela construção do prédio, Senhor. Que pelos olhos da fé nós já podemos vislumbrar ele pronto, Senhor.
que ele possa ser uma bênção para essa igreja, para essa cidade, Senhor. Tantos projetos serão feitos ali. Também, Senhor, por cada irmão que está passando por dificuldade, que tem o desejo de contribuir, mas está passando por uma dificuldade financeira, que o Senhor possa estar abençoando ele também, Senhor. E por cada aquele também, Senhor, que precisa ser despertado para poder contribuir, Senhor, no seu coração, que o Senhor possa estar despertando no seu coração o desejo de estar contribuindo. Obrigado por tudo, Pai. Que o Senhor também nos dê a responsabilidade na administração dos recursos que chegam à sua casa. Esteja com o pastor Fred, que tem a responsabilidade de trazer a tua palavra nessa noite, que ele possa ser um instrumento nas suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Sabe, nossa vida vivida, uma vida às vezes vulnerável, a gente se sente meio vulnerabilizado, mas nós temos um Deus que caminha do nosso lado, seja qual for a circunstância. Eu queria que você cantasse agora com a gente, observando esse cântico, a oração que nós estamos fazendo a Deus, que sobre as águas, nosso Deus não nos abandona. É o Deus que caminha conosco, é o Deus que está com o nosso lado, é o Deus que sofre ao nosso lado, é o Deus que veio até nós, caminhou e viveu essa vida tão frágil como a nossa, mas viveu e tinha um único absoluto, que era fazer a vontade de Deus, e se deu em oferta por nós. E nessa oferta de um Deus que se ofereceu para morrer em nosso lugar, que nós vivamos hoje. Vamos cantar observando aquilo que vai com a nossa vida, as maravilhas que Deus tem feito conosco, e pelo corre-corre do dia a dia, pelo cotidiano, às vezes nós não percebemos. Às vezes o cotidiano é feroz demais e nos tira o brilho no olhar, nos tira o brilho da percepção de um Deus que age a nosso favor todos os dias, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a paixão.
João, há um registro de uma história bem emblemática para as nossas vidas. Registra-se que Lázaro começa a passar mal e logo vem a óbito. E Jesus demora a chegar em 4 dias para chegar até o local. Em meio aos problemas, às dificuldades de uma vida que às vezes parece não ter solução, em meio à percepção de que o mundo ao nosso redor parece ter caído, em meio à percepção de uma falsa segurança, as irmãs de Lázaro procuram por Jesus e expõem todo o seu coração ferido e dizendo: mestre, isso não teria acontecido se o Senhor estivesse conosco. Mas Jesus afirma para elas o seguinte: olha, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Eu sou. Eu mesmo. Não existe outra fonte de vida. Eu sou quem tem a última palavra. Eu sou quem tem o último olhar. Eu sou quem decreta pela última vez. Eu sou a única fonte de renovar, de reconstruir, de reter vida. Mesmo que não pareça, mesmo que haja morte, mesmo que não haja sinal de vida, mas quem crê em mim viverá. Ainda que estiver morto, ainda que o ser humano olhe para aquilo, para um projeto, e dê conta que o projeto está falido, que não tem mais jeito. Mas quem entrega a sua vida no domínio de Deus, Jesus está dizendo: ainda que morto, viverá. Basta que a gente se entregue, basta que a gente fique rendido aos pés da cruz, basta que estejamos rendidos ao que Deus quer fazer conosco. Existem momentos que passamos assim, que a fragilidade da nossa vida nos impõe fracassos, que a fragilidade da nossa vida nos impõe uma vida seca às vezes. Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas, mesmo que nós não entendamos. Eu quero te convidar agora a orar comigo. Nós vamos cantar Rendido Estou. Enquanto nós estivermos cantando essa oportunidade que nós temos, juntos, enquanto família de Deus, de expor o nosso coração ferido na presença do nosso Deus, de expor o nosso interior ferido na presença de Deus, de expor para o Senhor que nós não entendemos a carga que nós estamos carregando. Então esse é o nosso momento. Esse é o momento que nós vamos orar e pedir: Senhor, se eu me humilhar, Senhor, se eu me humilhar, e vou estar na sua presença, percebendo a minha limitação, percebendo, Senhor, que eu não consigo fazer nada sozinho, percebendo, Senhor, que eu não tenho noção do meu futuro. E quando nós cantamos Se eu me humilhar, é o momento de você vir aqui. Nós vamos orar juntos. Nós estamos entre família, sabe? E quando eu estou entre família, quando estamos entre família e intimidade, a gente pode expor ao nosso irmão que: olha, eu estou precisando de ser alcançado por ti em oração. Eu estou precisando que você me ajude. Eu estou precisando do seu apoio, do seu amparo, para que juntos podemos clamar ao nosso Deus por uma intervenção. Existem cargas que são pesadas demais para carregar sozinho. Esse é o sentido que nós temos de comunidade. Esse é o sentido que o apóstolo Paulo nos diz, que nós somos um edifício, que a pedra de esquina, a pedra angular é Jesus. Mas que nós damos suporte uns aos outros. Existem dores que são quase insuportáveis. Existem obstáculos que são quase intransponíveis. Mas nós temos um Deus que diz para você nesta noite: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a vida. E quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Quem entregar a sua vida nas minhas mãos, quem se humilhar na minha presença, quem reconhecer a limitação, ainda que todos digam que acabou, que fracassou, que o processo, que o sonho não tem mais jeito, mas Deus tem a última palavra. Nós vamos clamar pela intervenção de Deus em nossa vida. Nós vamos dizer: Senhor, eu não tenho condições de suportar isso sozinho. Eu preciso da sua intervenção. Eu preciso do seu braço poderoso. Eu preciso, Senhor, do seu colo para afagar a minha dor. Vem aqui, vamos juntos orar. Vamos juntos clamar pela intervenção do nosso Deus.
coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. O salmista diz pra gente no Salmo 130, verso 2: Senhor, escuta minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Existem momentos que a gente parece que está batendo a porta dos céus e a nossa limitação, a gente não consegue perceber um Deus agindo por nós ao nosso favor. Nós somos humanos. E o nosso desejo, a nossa oração é que esse Deus se manifeste em nossa vida
e demonstre para a gente que Ele está no controle todo o tempo. Se a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, todo o cuidado divino, a gente começa a perceber acolhimento do Pai. Começamos a perceber que as coisas vão acontecendo e Deus vai dando o suporte necessário para que a nossa vida possa existir nas mãos dEle. Por isso Jesus diz ao seu coração nesta noite: eu sou a ressurreição e a vida. Existem momentos de convergência que parece tudo acabou. Existem momentos na nossa vida que parece que chegamos ao final da linha. Mas esse é o Deus que tem o poder necessário para fazer intervenção em nossas vidas, que é do tamanho do vazio do nosso coração, que nos preenche, nos traz satisfação. Eu quero te convidar a eleger um dos seus irmãos aqui na frente, esta semana, orar por ele. Não sabemos o que vai no coração dos nossos irmãos, não sabemos a dor que às vezes é tão intensa que vai no coração dos nossos queridos aqui, mas nós somos uma comunidade, nós somos uma família, e por isso nós vamos pedir: Senhor, cuida dos nossos irmãos, que o seu Santo Espírito possa dar oportunidade para que eles percebam o cuidado divino, que o seu Santo Espírito possa dar aos nossos irmãos o consolo, o conforto e a sabedoria necessária para caminhar no momento difícil. Nós temos alguns pedidos que batem às nossas portas. A irmã Malene Silva está internada no CTI do Pronil. O pastor Heraldo Cavalcante, servo de Deus, está em estado gravíssimo no Hospital Pasteur, no CTI, em isolamento. Devemos orar para que Deus faça a vontade dele na vida do pastor Heraldo. A irmã Silvia Alviso, a irmã Ruth Nascimento, o irmão Anderson Lobac, a Cleusa Lobac, o Benjamin Souza, que é bisneto do irmão Romeu, a irmã Ana Baense, a irmã Olívia Angélica, o pastor Paulo Roberto Gonzaga, o pastor Alexandre Vilauba, a irmã Maria Glória Lousada, Luiz Antônio Monteiro, Sônia Maria Cardoso, Francisco Lucas, Ana Paula Ramos, Daniel Viegas, Ludmila Zanardi, está internada lá no Botafogo, grávida, nenenzinho quer nascer antes do tempo. Deus possa estar dando consolo e conforto e agindo naquelas vidas, nos dois que estão ali. E a irmã Kátia Costa, que vai operar na terça-feira agora, e o seu filho acabou de passar aqui pela igreja e pedir orações por ela. Eu sei que a nossa mente limitada não dá conta de tantos pedidos, mas escolha um. A Bíblia nos indica e nos ordena a orar sem cessar, a levar todos os nossos pedidos ao nosso Deus. Nós vamos fazer direitinho o que Deus manda a gente fazer. Ore incessantemente. Precisamos orar cada vez mais e colocar os nossos corações nas mãos de Deus. Dizer: Senhor, eu não consigo entender. Senhor, desculpe se eu falo alguma coisa que não está de acordo com a sua vontade, mas age no nosso coração. Mostre, Senhor, o seu cuidado. Precisamos louvar o nome de Deus a despeito de qualquer situação. Deus, Pai nosso, sabemos, Senhor, que Tu estás nos céus, mas sabemos também que Tu és o Deus presente, caminhando do nosso lado. Senhor, nos abençoe, Senhor, nos mostre o Seu cuidado para conosco, por graça e por misericórdia. Nossa limitação, às vezes, nós não conseguimos perceber a Sua mão poderosa agindo sobre nós. Por isso, Senhor, eu peço, em nome dos nossos irmãos, acolhe os nossos irmãos nos Seus braços. Dê afago, consolo, conforto, sabedoria, Senhor, para perceber aquilo que precisa ser feito. Dê força, Senhor, aos nossos queridos, para que possam fazer, Senhor, aquilo que é da Sua vontade. Senhor, agora clamamos por misericórdia na vida do Seu servo, pastor Heraldo. Pai de amor, pedimos pela vida desse servo de Deus. Senhor, sabemos que a Sua vontade é agradável e perfeita para as nossas vidas. Mas, Senhor, que ali seja a mão dos médicos, não só a mão das enfermeiras. Naquele CTI, Senhor, que seja a Sua mão sobre o poder, sobre a vida do pastor Heraldo. A irmã Ludmila Zanardi, Senhor, ali. Senhor, dê ao nenenzinho, dê ela, Senhor, capacidade de percepção da Sua mão agindo. Toda ansiedade deste momento, Senhor, caia por terra. Que o Seu Santo Espírito possa alcançar os Seus servos onde estiverem. Senhor, nos abençoe. Senhor, abençoe o irmão Clanir e a Néria na quarta-feira. Esteja com os dois ali, Senhor.
nessa mais etapa da bênção que tem dado a vida deste casal. Que a Lara possa ser bênção em nossas vidas, presente seu, herança dos seus servos, mas um presente seu. Nos abençoe. Senhor, alcance os seus servos aqui na frente agora, Senhor, com o seu amor, com a sua misericórdia. Que eles possam sentir cuidados, pastoreados, amados, acolhidos por Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque na nossa fragilidade encontramos a sua força. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Pode sentar, meu irmão. Deus te abençoe. Que a mão de Deus seja sobre você. Sabedoria e graça sobre a sua vida. Nós vamos ouvir um pouco do que Deus tem a falar com as nossas vidas. Vamos ouvir um pouco do que Deus tem a dizer aos nossos corações. O que Deus falou comigo e Deus quer que fale com os irmãos agora. É um momento ímpar na nossa vida, onde pedimos ao Espírito Santo de Deus que incomode a nossa vida, que mostre aquilo que precisamos modificar. E nós vamos refletir hoje sobre os projetos que nós temos. Sabe, existem alguns projetos de vida que todos nós temos. Existem alguns projetos que todos nós sonhamos. Existem alguns projetos que todos nós queremos fazer. E às vezes, com o passar do tempo, a gente percebe que não nos levariam a nada. Quando eu tinha lá para 5, 6 anos, eu tinha um projeto de vida que era um dia fritar um chiclete. Não me perguntem por quê. E até hoje não fiz isso. E eu sempre penso, quando eu estou assim, se eu fritar um chiclete, Daniel não vai gostar muito. Então eu adio esse meu projeto. Mas um dia, quem sabe, eu vou conseguir ver o que acontece se a gente fritar um chiclete. E com o passar do tempo, a gente percebe que alguns projetos não nos levam a nada. Que alguns projetos que nós temos são projetos infantis, são projetos que não têm sentido nenhum, são projetos que não dão sentido à nossa vida. Mas existem alguns outros projetos que nós sonhamos, acalentamos com o tempo e que por limitação nossa, nós não conseguimos realizar. Isso às vezes traz frustração. Quais são os projetos que motivam a sua vida? Como você tem vivido? E um projeto é uma proposta, é um empreendimento, é uma intenção, é um plano. Diz o dicionário que é um desejo, intenção de fazer ou realizar algo no futuro. É projetar, é estar à frente. Sabe? E uma pergunta que vem ao nosso coração, uma pergunta que bate às vezes no nosso interior, é que quando foi que aquele projeto, que era um sonho, se transformou numa angústia? Quando foi que aquele projeto começou a roubar a minha paz? Quando foi que aquele projeto me fez construir alguma coisa que não estava próximo daquilo que Deus queria? Aí eu lembro desse quadro. Esse quadro, O Grito, é uma obra de um holandês, Eduardo Munch. E ele simboliza o sentido de desespero da vida do ser humano. Esse quadro é de 1832, ele foi vendido no ano passado por cerca de 500 milhões de reais. E o Eduardo ele vai pintar um quadro baseado na escola do expressionismo. E eu fui pesquisar esse quadro e fui perceber porque ele é tão caro. E eu não achei motivo para isso. Eu achei que eu faço um desenho tão bonito quanto. Mas eu fui procurar o que ele fazia, o que ele dizia. E interessante que esse é um retrato da própria vida do pintor. Ele se vê assim, doente, uma expressão pálida, cores frias, em desespero. E no meio do seu desespero, no meio da sua vida amorfa, sem sentido, vazia, ele tem um grito. E o seu grito é muito estridente, a ponto de criar ondas de calor, de cores quentes perto dele. De deixar a realidade distorcida. Os seus problemas, as suas dificuldades, a vida que ele tentou construir,
Diz a história do pintor que ele perde a sua família, ele se afunda nas drogas, ele perde o sentido de vida e ele começa a perceber que o seu grito de desespero não é ouvido, porque tudo fica torcido perto dele, menos as duas pessoas que caminham atrás. Essas pessoas que estão atrás estão em traços perfeitos, essas pessoas que estão atrás não são incomodadas ou não percebem o grito de desespero que ele está percorrendo. Esse é o grito. E eu pergunto e penso se às vezes esse não é o nosso retrato. Se esse desespero, se essa angústia, se essa expressão distorcida da vida não é o nosso retrato. Se eu não consigo perceber às vezes a vida porque ela está distorcida. Se eu não consigo perceber sentido porque o meu grito não deixa eu ouvir nada nem ninguém ao meu redor. Se eu me percebo doente, se eu percebo que os meus planos fracassaram, se eu percebo que eu não consigo encontrar direção, sentido prático de vida e cada vez mais afundado, cada vez mais gritando e não consigo ouvir nada mais além a não ser o meu grito. E a vida parece não ter sentido. Eu te pergunto nesta noite, qual é o seu projeto? Você tem vontade de gritar? Você às vezes sentiu tanta dor interior que teve vontade, em desespero, de gritar. Às vezes sentiu que não consegue dar passos mais firmes, que não consegue perceber uma direção para isso. Sabe, às vezes o berro, o grito, a violência servem uma tentativa de aplacar o vazio que foi construído em nosso coração. Um vazio cada vez mais profundo. E a gente vai produzir cada vez mais vazio, e eu vou produzir coisas que cada vez fazem menos sentido, e eu vou produzir coisas que vão tentar trazer algo na minha existência que não consegue encontrar nada concreto. E cada vez mais desespero, cada vez mais grito. Vamos ler a Bíblia. Existe um texto muito que nós conhecemos de cor. Nós vamos ler juntos esse texto. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Vamos ler de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto áureo da Bíblia. Esse é o texto que pulsa o coração de Deus e pulsa no nosso coração, e todos nós sabemos esse texto de cor. Esse é o texto que parece resumir, segundo a teologia contemporânea, todo o projeto de Deus para as nossas vidas. Esse é o texto que parece resumir tudo aquilo que Deus intentou no seu coração quando começou a criar a nossa vida, quando começou a criar o mundo. E sabe, às vezes a gente não entende direito o que acontece, às vezes nós não entendemos direito as coisas ao nosso redor, porque nós vemos e vivemos numa vida fora de contexto. Esse texto, ele nasceu, esse texto é uma declaração do próprio Deus, é uma declaração de sentido de Jesus. Jesus está numa conversa, Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos. É um encontro que Jesus tem com Nicodemos, e da sua conversa sai essa declaração de Jesus. E ninguém melhor do que a partir do próprio declarante para perceber o sentido que ele está dizendo. Eu lembro quando eu era muito menino, a gente fez um trabalho no colégio sobre uma poesia, e o poeta veio fazer uma palestra no nosso colégio. O poeta tal, que a gente tinha feito o trabalho sobre ele, e ele percorreu os trabalhos e disse assim: olha, um trabalho me chamou a atenção de um garoto, e disse meu nome, me chamou lá na frente, esse trabalho ficou muito bonito, gostei da interpretação, mas eu quero dizer uma coisa para você, eu não pensei em nada disso quando fiz essa poesia. Está tudo muito bonito que você escreveu, mas não tem nada a ver com o que eu pensei. Eu vou até pensar para ver se eu penso de novo. Me deu um tapa na cabeça assim, me fez sentar. E a partir daquele dia eu ganhei um apelido de cabeça de bater bife, porque ele deu um tapa meio forte na minha cabeça. E às vezes, quando eu olho para um texto e tiro ele do contexto dele, eu não consigo perceber a profundidade da declaração, e o sentido dessa declaração tem a ver com a nossa vida e com a sua vida.
Às vezes, quando olho para esse texto, não consigo perceber a diferença que esse texto faz nos projetos que nós intentamos construir enquanto vida. É um encontro. Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos, e esse homem, Nicodemos, é um homem rico, responsável por abastecer de água toda Jerusalém no período da Páscoa. É um período de festa da Páscoa. É um período onde as pessoas do mundo inteiro, do império inteiro, estão indo para Jerusalém para clamar por liberdade. É um período onde as pessoas vão a Jerusalém para dizer que Deus havia as tirado do Egito. E Jerusalém, então, está muito cheia, muita gente. Alguns milhões de pessoas estão naquela cidade. E um homem rico, a autoridade do templo, a autoridade da lei judaica, um fariseu, membro do Sinédrio, procura Jesus à noite. Imagina alguém que é responsável pelo abastecimento de água de milhões de pessoas, no meio de uma festa, no meio das suas responsabilidades, no meio daquela confusão toda. Aquele homem resolve procurar Jesus à noite. Aquele homem resolve procurar Jesus e conversar com Jesus. E aquele homem procura por Jesus e fala assim: mestre, bem sabemos que tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer aquilo que tu fazes. Ele fala em nome da religião, ele fala em nome do seu grupo político, ele fala em nome do sinédrio, ele fala em nome das pessoas que o seguem, ele fala em nome de um sistema religioso. Mas o que nós percebemos é um homem que está afogado, é um homem que está circunstanciado numa vida que não tem sentido, é um homem que não consegue encontrar limites e sentido para a vida que ele construiu, um projeto de vida que não faz nenhum sentido. Estamos no auge, talvez, do Império Romano, onde as pessoas estão sendo desarraigadas de sua casa, levadas para todo canto do Império, e o sistema judaico, a religião judaica, está tentando trazer um pouco de sentido às pessoas, mas só piora a situação. É um doutor da lei, é um homem que vive o melhor da religião, é um homem que vive nos mais aspectos cuidados com a lei, é um homem que é autoridade, por isso é visto pela população, pelas pessoas, como alguém que segue o rigor da lei. E para o fariseu, naquele momento, seguir a lei era um ponto de contato com Deus. Seguir a lei era o ponto de acesso até Deus. E por isso a religião judaica tornou-se, naquele momento, algo muito excludente. Quem podia servir a lei era dado próximo de Deus. Quem, por qualquer motivo, por questões financeiras, econômicas, de saúde, não poderiam cumprir a lei, eram excluídas da sociedade, eram excluídas da parte de Deus. E aquele homem procura Jesus à noite, vencido, talvez sem forças para mudar a sua vida, talvez sem forças para perceber de uma vida tão louca que ele mesmo tinha criado. E procura Jesus. Vendo o sofrimento dele, vendo que ele não conseguiria dar conta das coisas que ele fazia, vendo pelas suas atitudes que denunciavam alguém que estava tomado pela angústia, tomado pela derrota, tomado pela falência, tomado pela hipocrisia. Mais do que oferecer resposta, Jesus vai no coração do homem e dá o real sentido de vida deste homem. Jesus diz àquele homem assim: olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer de novo não pode reconhecer as minhas obras. Aquele que não voltar ao início de tudo e reconstruir um projeto novo não pode perceber a mão de Deus agindo. Aquele que não começar tudo de novo é incapaz de perceber a mão de Deus agindo no meio do povo. Naquele momento, Jesus deixa claro para ele que existem dois lados. Jesus deixa claro para ele que só pode reconhecer a ação divina, o projeto original de Deus, quem nascer de novo. Naquele momento, Jesus deixa claro para ele que existem dois sistemas de vida muito, muito diferentes. Existem dois sistemas de vida que não se tocam. Existem dois sistemas de vida que são diametralmente opostos: morte e vida. E vai dizer para ele assim: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna.
Jesus deixa claro para Nicodemos: olha, tudo que você construiu por obra da sua mão, todo o sistema religioso que você construiu, só fizeram a sua vida cada vez mais sem sentido. Existe algo que é completamente diferente daquilo que você e seu grupo religioso dizem que é vida. Existe algo completamente diferente. Aquilo que você produz enquanto suas mãos, aquilo que você faz pela sua capacidade, só encontra caminhos de morte. O que é vida vem da parte de Deus. Nesse debate, Nicodemos fica: como que eu vou voltar, Senhor? Como é que eu vou nascer de novo do ventre da minha mãe? Jesus diz para ele assim: rapaz, você é mestre em Israel, você é doutor da lei, só que você não percebeu isso, você não percebeu o que eu estou te dizendo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e o que não vier da parte de Deus, você não nascer de novo, você não vai perceber a vida que eu tenho para te dar e vai insistir em projetos de morte. Sabe? Essa vida que Jesus fala transcende as nossas noções de vida biológica. Essa vida que Jesus traz para a gente transcende as nossas noções de fisiologia. Essa vida que Jesus faz para a gente viver é mais do que simplesmente construir algo. Toda amargura, todo sentido, tudo que nós construímos, às vezes numa roda sem soluções, num projeto falido de vida, numa vida fraca, pálida, sem graça, numa vida tacanha, numa vida limitada, onde eu não percebo a mão de Deus agindo, e por isso me faz uma pessoa sempre muito crítica, muito áspera, uma vida que não consegue perceber a mão de Deus no meio do seu povo, alguém que está sempre num sentido de prejuízo, alguém que tem uma vida esvaziada do próprio sentido, que não consegue perceber, que acorda todos os dias de manhã e não percebe uma sensação prática de realização, de uma sensação de poder de Deus agindo em seu meio. Os sonhos, pensados talvez nisso de uma caminhada, hoje tornaram-se pesadelos. Uma vida amargurada, uma vida ressentida, uma vida da sensação de não ser. Uma vida que é completamente diferente daquilo que Jesus propôs. Uma vida concreta, eterna, plena. E quando ele fala, olha, quem não morrer é mais do que viver para sempre. Não é uma vida ilimitada que eu estou propondo a você. É uma vida eterna. E eternidade é algo que não tem início e não tem fim. É algo que transcende a sua noção de vida. É algo que te coloca acima daquilo que você pensa que é vida. É algo que te coloca acima dos projetos de morte que você tem construído. É algo que transcende a gente, remota lá no Gênesis, lá atrás. A vida que Deus deu a Adão. A vida inicial. A vida que Deus construiu do próprio barro. A vida que nos fez, Deus como um artífice, como artesão, construiu a nossa vida e nos deu uma vida plena. É essa vida que eu estou falando, não é essa vida sem sentido, desfocada, que a gente diz ter, que a gente constrói, que a gente quer um discurso religioso. E a religião é tudo que aprisiona, mata e exclui. Na semana do 1º de abril, estávamos com a juventude da igreja de madrugada na rua. E eram mais ou menos perto de 1 da manhã ou meia-noite, nós estávamos na praça do skate, conversando com aqueles rapazes a respeito da vida que eles estavam levando. E um dos rapazes me disse que, olha, vocês têm uma religião muito preconceituosa. Eu disse para ele: rapaz, o que eu estou dizendo aqui para você não é religião. Porque religião é quando a gente constrói alguma coisa com as nossas mãos. O que eu estou te convidando é ter um relacionamento com Deus. Porque quando você tiver um relacionamento com Deus, você vai ganhar uma vida tão diferente da vida que você tem hoje, que você nunca mais vai querer voltar a este ponto que você está aqui. Nicodemos vivia numa vida religiosa, vazia de sentido, limitada, insatisfeita. E vida religiosa não salva. Vida religiosa não traz vida. Vida religiosa não traz sentido. Vida religiosa produz morte. E a pergunta do nosso coração nesse sentido hoje é o que Jesus propôs a Nicodemos naquela noite. A declaração de Jesus em meio à conversa com aquele homem que percebeu que as letras do saber não davam vida.
angustiado por uma vida que não trazia sentido, angustiado por uma vida que não conseguia perceber um futuro pleno, angustiado por um peso de alguém que carrega o tempo todo, dia após dia, a frustração. Naquele mesmo encontro, a mesma declaração de Jesus a Nicodemos está valendo hoje para a minha vida e para a sua vida. Essa mesma declaração de sentido de uma vida diferente, de uma vida que transcende a biologia, de uma vida que transcende os nossos sentidos, a mesma declaração está hoje, e está pautada num projeto de Deus para a sua vida e para a minha vida, e é um projeto de Deus que é incondicional, é um projeto de Deus que não encontra condições no mundo, é um projeto de Deus que não olha quem está sendo feito, ela é incondicional, diz que Deus amou o mundo, Deus amou o mundo, Deus amou todas as pessoas incondicionalmente. É um projeto que parte da nossa gênese, é um projeto de Deus que é pessoal, é um Deus que quer fazer relacionamento com a gente, é um Deus que quer construir uma relação conosco, é um Deus que nos ama incondicionalmente, sem olhar a quem está sendo amado. É um projeto diferente, porque a religião olha para o que eu posso fazer. A religião olha para o que eu posso, um conjunto de regras morais que eu posso fazer para tentar aplacar a ira de um Deus. O que Deus está dizendo é um movimento contrário. É um Deus que é pessoal. É um Deus que nos encontrou. É um Deus que veio ao nosso encontro e que nos ama de maneira incondicional. O projeto divino é um projeto completo. O que Deus está dizendo para Nicodemos, Jesus disse para Nicodemos naquela noite é o seguinte: olha, você não percebeu ainda que existe um projeto diferente a ser vivido, existe um caminho diferente a ser trilhado, é preciso retornar ao início de tudo e viver de uma forma diferente, mas se você voltar ao início de tudo e fizer tudo com as suas próprias mãos, você vai incorrer nos mesmos erros, porque os nossos caminhos são sempre caminhos de morte. É preciso voltar ao início de tudo e perceber que existe um Deus pessoal, existe um Deus que quer manter um relacionamento, existe um Deus que veio ao seu encontro no amor incondicional. E esse amor incondicional encontra um projeto de vida que é um projeto integral. É um projeto que nos alcança como um todo. É um projeto de um Deus que se dá como um todo. Porque diz a Bíblia, olha, esse Deus amou o mundo, mas foi de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha, o amor de Deus foi tão grande que Ele deu tudo o que Ele tinha para manter esse relacionamento. Esse Deus pessoal, esse Deus que quer dialogar com você, esse Deus que quer construir um relacionamento, amou da gente de tão incondicional, que esse amor foi integral, esse amor nos alcança como um todo. Deus deu-se em nosso lugar, Deus deu tudo o que Ele tinha, Deus deu a sua própria vida. Jesus era o próprio Deus andando entre nós. Não era um sentido de um amor de um Deus déspota que manda alguém morrer no seu lugar. Não era um sentido de um Deus, de um rei déspota que envia alguém para morrer no seu lugar. Jesus era Deus e era o próprio Deus morrendo no nosso lugar. Era o próprio Deus caminhando entre nós. Era o próprio Deus que estava se dando como oferta no seu lugar e no meu lugar. Era o próprio Deus que estava se entregando incondicionalmente e de maneira integral para que você e eu tivéssemos um sentido de vida diferente. Repare, existem algumas coisas que a religião aponta ao nosso caminho. Naquele momento, a religião judaica apontava o caminho até Deus, que era o cumprimento da lei. Existem alguns sistemas religiosos que apontam o caminho. Se você cumprir esse ou aquele, ou fazer isso ou aquilo, você conseguirá encontrar êxito na sua vida. Mas Deus te entrega o nosso lugar e Ele é o próprio caminho. A diferença clara e manifesta é que esse Deus nos amou de maneira tão grande e quer manter um relacionamento de forma tão intensa conosco, que Ele foi capaz de andar entre nós e Ele se entregou no meu lugar e no seu lugar. Ele deu-se em oferta por você e por mim. Isso muda todo o sentido da nossa vida.
Isso muda todo o sentido da vida que eu olho e a vida que eu enxergo. Porque quando eu começo a enxergar a vida no reino de Deus, eu percebo de um Deus que é pessoal, que quer manter no relacionamento comigo, um Deus que se entregou no meu lugar. E a única coisa que eu posso perceber desse Deus é uma vida que é um diálogo, é uma vida que é uma entrega, é uma vida que é uma oferta constante. Por isso que ele diz assim, olha, essa vida eterna é um projeto de graça, é para todo aquele que nele crê. Não é porque a gente merecia, não é porque você merece, não é porque eu sou muito bom ou que você é muito bom, é porque foi sem condições, justamente porque eu não mereço, porque você não merece. Deus veio do céu e se entregou em oferta por mim e por você. É justamente porque eu não consigo qualificar a minha vida, que a minha qualificação de vida é dada por um Deus que entregou em oferta por mim. E a única coisa que eu posso perceber para ter uma vida diferente, para ampliar os horizontes da minha vida, para perceber uma vida sem limites, uma vida eterna, uma vida que não tem início, uma vida que não tem fim, que me transpõe das minhas limitações, é a percepção que todo aquele que nele crê, todo aquele que acredita no projeto da cruz, todo aquele que percebe que deve entregar-se a Deus, porque Deus entregou o primeiro. Todo aquele que percebe que eu devo devotar a minha vida a Deus, sob o controle da vida dele, porque ele se entregou no meu lugar. É um projeto de vida de graça, para todo aquele que nele crê. Não tenha morte, mas tenha vida eterna. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu quero te convidar agora a baixar a sua cabeça. A gente insiste às vezes numa vida tão pálida, tão sem sentido. Mas o olhar de Deus para as nossas vidas é um olhar penetrante que vai no fundo do nosso coração. A ação divina em nossas vidas, a reação, o que Deus propõe para a gente, vai mais do que as ordens religiosas, políticas do mundo trazem para a gente, porque essas coisas não trazem sentido de vida. Jesus desmascara, desautoriza todo mundo que quer produzir vida em seu lugar. A única vida possível é a vida que foi dada de um Deus em nosso lugar, em oferta. Sabe, Nicodemos era um homem tão piedoso, era um mestre autorizado, mas no seu coração batia um coração angustiado, cansado por não obter respostas, vencido sem forças para mudar o seu destino. Às vezes nossos projetos nos levam para esses lugares. Eu quero te convidar a ter uma vida com Deus. Eu quero te convidar a construir um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus que transcende todo o nosso entendimento. É um relacionamento de alguém que é capaz de se entregar no meu lugar e no seu lugar. É uma declaração que traz sentido à nossa vida. Meu querido, não é essa vida que a gente tem como rascunho, mas é um Deus que age no tempo e no espaço para manter um relacionamento com a gente. Sabe, uma vida ressentida, uma vida sem sentido não vale a pena, não é vida. Uma vida que a gente não encontra um projeto diferente não é vida. E existem dois projetos que se chocam hoje na sua frente: vida e morte. E você pode fazer opção por um dos dois projetos. O sentido clássico e pleno do amor de Deus, a sua graça que nos alcançou, é um sentido de alguém que se entregou por mim e por você. Porque Deus amou o mundo, mas não foi um amor qualquer, foi um amor doador. Quando o evangelista escreve sobre o amor de Deus, ele vai usar de um vocábulo dizendo assim: é um amor doador, é um amor ágape. Não é amor platônico, não é amor que encontra em si mesmo a realização, não é amor de Aristóteles que encontra no outro a realização. É o amor que vem de Deus, é o amor que vem de entrega, é o amor que entrega pelo outro sem perceber no outro sentido, é o amor que se entrega pelo outro sem que o outro mereça.
justamente porque eu não mereço, justamente porque eu não me qualifico, é que Deus veio ao meu encontro. E Deus me deu um sentido de vida diferente. E esse sentido de vida hoje é dado a você como presente. Ninguém está olhando para você agora. Eu quero te fazer um convite. Você está cansado da vida? O fardo está pesado? É difícil às vezes encontrar um sentido pleno de vida? É difícil às vezes encontrar a felicidade de caminhar? É porque o nosso sentido de projeto está diferente, está distorcido. É porque a gente não intentou ainda que a vida que Deus quer dar para a gente é uma vida tão intensa, tão integral, que Ele foi capaz de dar-se no seu lugar e no meu lugar. Ele foi capaz de construir a ponte de acesso até você. Ele foi capaz de vir ao nosso encontro. Eu quero cantar com você. Eu quero dizer assim, olha, Deus, eu estou rendido. Senhor, eu consigo perceber que as minhas mãos não conseguem dar conta dessa vida. Eu consigo perceber que a minha capacidade não é uma capacidade que vai conseguir construir um projeto de vida eterna. Eu compreendo a minha fragilidade, eu compreendo a minha limitação, e por isso a minha vida está entregue em suas mãos. Os meninos vão estar cantando agora. Não deixe ninguém agora, nada, tirar a sua atenção. Às vezes nós vivemos uma vida religiosa e queremos parecer com atores sociais que essa vida vai muito bem. Queremos parecer com essa vida que nossa vida encontrou sentido, mas dia após dia nós somos encontrados no nosso travesseiro com um vazio. Nós somos encontrados no nosso travesseiro com um projeto de vida pálida que ninguém sabe, às vezes, só você e Deus. E que o seu coração ferido se apresenta na presença de Deus e diz, Senhor, eu não consigo encontrar esse sentido. E Deus fala a você, meu filho, vamos começar de novo. Meu filho, eu quero conversar com você, eu quero dialogar com você. Eu fui ao seu encontro, eu dei a minha vida em seu lugar, para que você tivesse uma vida plena, uma vida eterna. Não é uma vida qualquer. Disse Jesus, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. É uma vida de qualidade superior à vida que nós temos. Eles vão estar cantando agora. E eu queria que você pensasse na letra e pensasse na sua vida. É nesse momento que Satanás fala nos nossos corações assim, olha, você não precisa disso. Esse pregador está falando com outra pessoa. Esse pregador está falando para outra pessoa que precisa. Continue onde você está, porque a sua vida tem um sentido muito claro. E você sabe no íntimo que não tem. Você sabe que é preciso dar um passo mais firme de profundidade nesse relacionamento com Deus. E enquanto nós não tomarmos uma postura pública, dizer, Senhor, eu preciso aprofundar o meu relacionamento contigo. Senhor, eu estou cansado do discurso religioso. Eu estou cansado de uma vida vazia de sentido, ressentida. Eu preciso aprofundar o meu relacionamento com Deus. Eu preciso viver essa vida de um Deus que veio ao meu lugar. E Jesus deixa claro o seguinte, olha, para ter acesso a essa vida, é preciso que esse alguém creia. É preciso que esse alguém tenha fé no projeto. E sabe, ter fé é muito mais do que acreditar. Ter fé é muito mais do que apenas acreditar que isso possa ser verdade. Ter fé é entrega. É entregar a sua vida às mãos de Deus de maneira firme e constante. É entregar o domínio da sua vida nas mãos de Deus. Existem áreas da nossa vida que nós demoramos a entregar nas mãos de Deus. E essas áreas são as áreas que nós somos atacados pelo inimigo dia após dia. Nós não somos mais escravos do inimigo, mas existem áreas que nós resistimos a entregar na mão de Deus. E isso me faz ter uma vida privada de sentido. Isso me faz ter uma vida sem nexo. Eu quero te convidar a vir aqui na frente agora, nós vamos orar juntos. Eu quero te convidar a vir aqui, nós vamos orar. E nós vamos dizer, Senhor, eu estou rendido na sua presença. Senhor, eu compreendo que a minha vida sem ti não é nada.
Senhor, eu compreendo que eu preciso transcender as minhas limitações. Senhor, eu compreendo que o único sentido de vida, que o caminho de vida vem de Ti. Eu não estou falando em causa própria, não estou falando por mim, estou falando a partir de Deus. É Deus hoje que te oferece a oportunidade de ter uma vida diferente. É Deus hoje que te oferece a oportunidade de viver uma vida plena. É Deus hoje que te oferece a oportunidade de transcender das suas limitações. De parar de incorrer nos mesmos erros e encontrar as mesmas frustrações. Sabe? Diz o apóstolo Paulo que nós temos áreas na nossa vida que nós construímos fortaleza para o inimigo morar em nós. Falta às vezes aquele passo primordial de romper com estruturas de uma vida apenas religiosa, de uma vida que não produz frutos. Diz Jesus no Evangelho de João: conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês derem frutos. Eu vim para que vocês deem frutos. Quais os frutos da sua vida que você tem apresentado na sua vida prática diária? Olhando para a sua vida, o que você tem produzido de frutos? Dia após dia, nós somos confrontados pelo Santo Espírito de Deus para produzir frutos de um relacionamento com Deus, de uma vida integral, de uma vida que se deu em nosso lugar. Deus veio ao nosso encontro e se deu em nosso lugar. E essa vida em oferta nos transcende de uma vida diferente, nos faz perceber que eu preciso entregar a minha vida nas mãos desse Deus também de forma integral. É um modelo de Deus construído para que o nosso modelo de vida venha a ser um modelo de vida diferente. Quero desafiar você nesta noite a não dormir sem que antes você, no pé da sua cama, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Sem que antes você, no pé da sua cama, perceba que a sua vida sem Deus não tem sentido. Nós produzimos frutos que não denunciam um relacionamento com Deus. Nós, por vezes, produzimos um fruto que não é dom da oferta, do serviço, da entrega incondicional. Isso vai brotar no nosso coração a partir do momento que Deus agir em nós. Isso é fruto de um relacionamento com Deus, porque a vida de Deus é uma vida de quem se entrega por oferta, de quem se entrega com amor incondicional, de quem se entrega ao outro, sem a percepção de que o outro deva merecer. É o amor que nos alcança, que te alcançou, que me alcançou. É o amor que está disponível de um Deus que quer manter um relacionamento contigo. É um Deus pessoal, que amou o mundo todo,
todas as pessoas incondicionalmente, que amou você, amou a mim como nós somos, que não precisou criar condições para que viesse morrer em nosso lugar, mas que tomou a iniciativa desse encontro, sem que a gente percebesse que ele havia tomado a iniciativa. Deus que tomou a iniciativa do encontro, que hoje toma contigo também esta iniciativa, sem que você tenha percebido que sua vida é tão distante dos caminhos da cruz. É dizer: Senhor, eu estou rendido na sua presença, porque, Senhor, eu preciso de Ti. E percebo que não há possibilidade de outra vida, se não for a sua vida, vivendo para que eu possa produzir vida. Pai querido, Pai de infinita misericórdia, Senhor nosso, Senhor, muito obrigado, porque a sua força, Senhor, ela é perfeita para as nossas vidas tão limitadas. Senhor, que o seu Santo Espírito possa nos incomodar na percepção daquilo que precisamos modificar em nossas vidas. Senhor, que os nossos frutos possam parecer para nós primeiro, para que possamos fazer um diagnóstico autêntico da vida que nós temos levado. Senhor, um diagnóstico de que mantenha um relacionamento contigo ou não, de vida ou de morte. Senhor, nos abençoe. Muito obrigado pelo fruto desse relacionamento. Muito obrigado, Senhor, por esta entrega, por essa oferta em nosso lugar, por ter vindo até nós, Senhor, e nos amado como nós somos. E por isso, Senhor, podemos entregar a nossa vida em suas mãos. Domina, Senhor, as nossas vidas. Sonda os nossos corações. Vê se há algum caminho mau, Senhor, e nos ajuda a corrigir. Quebra o que for necessário. Faça de novo, Senhor. Precisamos de uma vida diferente, de uma vida nova, de uma vida que só tem sentido nas tuas mãos. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos faça perceber essa vida em seu nome. Que a partir de hoje possamos ver um cristianismo autêntico, de alguém que se entrega por oferta a Ti, que entrega, Senhor, a Ti sem condições de percepção, de resposta, que ganhamos a vida. O Senhor morreu em nosso lugar por nós. Nos leve em paz para os nossos lares. Queremos ser o Teu povo, as Tuas ovelhas, Senhor. E agora, amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito de Deus, esteja conosco, Senhor, para todos sempre. Amém. Vá em paz, meu irmão. Tenha uma semana de paz abençoada. Tenha uma semana na presença de Deus. Que esse amor de Deus integral possa modificar a sua vida. Mas não vá embora antes de você dar pelo menos 20 abraços aqui em pé de alguém. Desejar uma boa semana. Trocar pedidos de oração. Dar uns 10 meses instalado. Desejar uma boa semana na paz de Deus. Nossa comunhão que vai nos fazer transcender esse mundo mal. Deus tenha uma boa semana. Deus te abençoe. Ensaio do Coral Jovem no piano em 10 minutos.